Bem, de maneira geral, o sistema de esgoto sanitário tem por função básica coletar e conduzir os despejos provenientes do uso adequado de aparelhos sanitários, levando-os a um destino apropriado. Então, de uma maneira geral, né, a gente tem um sistema de coletor da rua, então esse é o destino apropriado. Contudo, em áreas desprovidas da rede pública de esgoto sanitário, tá, os resíduos líquidos, sólidos ou de qualquer natureza, tá, somente poderão ser despejados após receberem tratamento que proporcionem a redução dos índices poluidores aos valores compatíveis com os corpos receptores, respeitada a legislação de proteção ao meio ambiente. Bem, existe uma resolução do CONAMA, a 357, que diz que existem aí basicamente 5 tipos de classificação dos rios. Então, caso seja necessário, então tem que ver a classificação dos corpos receptores para ir projetar justamente essa questão aí do sistema de tratamento adequado para reduzir os índices à qualidade necessária do corpo receptor. Considerações gerais. Tá? Então, a norma que rege aí o sistema de instalação predial de esgoto é a 8.160, tá? Que, entre outras coisas, tá? Fala que o sistema predial de esgoto, né, ele deve ser projetado de modo a evitar a contaminação da água, de forma a conduzir esse esgoto ao local adequado, garantindo aí a qualidade de consumo, tá? Permitir o rápido escoamento da água utilizada e dos despejos introduzidos, evitando a ocorrência de vazamentos, impedir que os gases provenientes do interior do sistema predial atinjam áreas de circulação, impossibilitar o acesso de corpos estranhos no interior do sistema, né? Pode ser ratos, cobras, insetos, enfim. Permitir que seus componentes sejam facilmente inspecionáveis, impossibilitar o acesso de esgoto ao subsistema de ventilação, para que realmente ele passe a funcionar de forma adequada, e permitir a fixação dos aparelhos sanitários somente por dispositivos que facilitem a sua remoção para eventuais manutenções. De uma forma geral, o sistema e coleta e transporte de esgoto sanitário tem 2 tipos de classificação. Tem a instalação secundária, que é essa daqui, em laranja, tá? Então, esse tipo de instalação ela é protegida contra os gases provenientes do sistema de esgoto. Então, ela tem um fecho hídrico, tá? Instalado, tá? Também chamado como desconector, tá? Então, toda essa canalização aqui ela fica protegida justamente por esse equipamento. Aí, já a instalação primária, tá? Ela tem acesso aos gases provenientes do coletor de esgoto. Então, tem que ter muito cuidado nesse tipo de instalação aqui, por exemplo, com uma bacia sanitária, porque qualquer problema que haja aqui nessa ligação aqui, então vai ficar realmente exalando mau cheiro dentro do ambiente. Nós temos aqui ainda, tá, esse tipo de conexão aqui, que é justamente o sistema de ventilação, que faz a coleta desses gases para a atmosfera. Então, esse sisteminha que também faz parte do sistema de esgotamento sanitário. Bem, o sistema de esgotamento sanitário ele tem vários componentes. Então, por exemplo, o 1 aqui são os aparelhos, né, os aparelhos sanitários. Temos aqui o chuveiro, a pia, a bacia sanitária, pode ter um bidê, enfim, né?
todos os aparelhos sanitários. Aí nós temos o 2 aqui, que são os desconectores, tá? Nós temos o 3 aqui, que é o ralo, pode ser um ralo seco, aqui do chuveiro, tá? Nós temos o 4 aqui, que é o ramal de descarga, o 5 aqui, que é o ramal de ventilação, e aí todos os demais, tá? Todos eles, tá, estão classificados aí por numeração e estão devidamente explicados aqui nos próximos slides. Então nós temos aí todos eles sendo explicados aí, tá? Mas aí vamos continuar com a aula. Então, os componentes do subsistema de coleta e transporte de esgoto sanitário é formado pelos seguintes componentes: os aparelhos sanitários, como já vimos, né? A pia, bidê, bacia sanitária, tá? Os desconectores, que são a caixa sifonada, né? Um deles, tá? Ramais de descarga e de esgoto, tubos de queda, que são esses tubos, né, que fazem o transporte vertical, tá, do esgoto, os subcoletores e coletor predial, que ficam normalmente em regiões não habitadas, né, que fazem aí o transporte de todo o esgoto da residência até o coletor predial, tá, dando destino aí até o setor público, tá? Dispositivos complementares, como por exemplo aí a caixa de gordura, né? E também instalações de recalque, caso seja necessário, tá? Não é toda condição que nos permite fazer o sistema todo por gravidade, então também tem a condição aí de ser necessário a instalação de recalque. Os aparelhos sanitários, né, tem a função básica de coletar os despejos, tá? Então os aparelhos sanitários devem propiciar uma utilização confortável e higiênica por parte do usuário, né? Então eles são formados aí a bacia sanitária, lavatório, banheira, bidê, entre outros, tá? Qualquer tipo de aparelho que gere aí resíduo de esgoto. Os desconectores, né, que servem na verdade para proteger, tá, os ambientes, né, dos gases provenientes do sistema de esgoto, tá? Então ele veda a passagem dos gases, tá, das tubulações de esgoto para o ambiente. Então nós temos aqui a caixa sifonada, né? A caixa sifonada. Então aqui nós temos a entrada. Essa caixa sifonada, ela forma aqui uma lâmina d'água. Essa lâmina d'água faz com que fique aqui, estanque aqui os gases provenientes aqui da rede de esgoto. Nós ainda temos aqui, por exemplo, a bacia sanitária, né? A bacia sanitária também possui aí um sistema de sifonamento, né? Então esse sistema de sifonamento faz com que essa água aqui dentro da bacia ela fique retida, né? Fazendo com que esses gases aqui eles fiquem sem passar para o ambiente. É sempre bom comentar, tá, que bacias sanitárias que passam muito tempo sem uso, né, essa água acaba secando, fazendo com que esses gases acabem retornando aí para o ambiente. Então essa condição dessa água secar vale para todo e qualquer tipo de desconector. Então também a caixa sifonada está sujeito a esse tipo de circunstância, como também aí os ralos sifonados. Então funciona também dessa forma, né? Então nós temos que garantir aqui pelo menos a altura mínima aí, digamos, no diâmetro aqui da tubulação, tá? E não inferior a 5 centímetros, tá? Justamente para garantir que haja essa lâmina d'água que faça aí essa desconexão aí
entre os gases e o ambiente. Então, as tubulações, tá? Entre as tubulações nós temos os ramais de descarga e de esgoto. Então, a diferença entre elas é muito sutil, tá? Segundo a classificação, né, os ramais de descarga, elas são essas tubulações que interligam os aparelhos sanitários até os desconectores, tá? De áreas que estão sujeitas aí aos gases, né? Aos gases do sistema de esgoto. E o ramal de esgoto é essa outra parte aqui que fica, que interliga todos os ramais de descarga. Mas de uma maneira geral, tá? Elas seguem a mesma orientação. Então, todos os trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo para isso apresentar uma declividade constante. Essa declividade, ela tem uma recomendação mínima de declividades mínimas, tá? Então, 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 milímetros. Então, nós temos aqui a tubulação da pia, por exemplo, a do ralo seco, a do bidê, tá? Aqui todas elas com 2%, né? Normalmente interligadas aqui com tubulação inferior a 75 milímetros, né? Então ela fica conectada a um desconector, tá? E para tubulações com diâmetro nominal acima de 100 milímetros, então igual ou superior a 100 milímetros, né? Melhor dizendo, aí uma declividade mínima aí de 1%. Então, aqui, por exemplo, né, nós temos aqui a bacia sanitária, né? A bacia sanitária, normalmente, a tubulação mínima necessária é a de 100, né? Então, essa tubulação de 100, então, ela se adequa aqui a essa questão percentual aí de 1%. Então, é sempre bom orientar, tá? Porque nós temos essa declividade mínima a ser obedecida. Então, quando vocês forem fazer um sistema de esgoto, tá? O planejamento para o dimensionamento do sistema de esgoto, o ideal é que vocês localizem, tá? A condição do banheiro, tá? Que possui maior distância para o destino final. Por quê? Porque contabilizando aí 1%, tá? 1% de declividade para toda extensão, então nós temos aí, né, para cada metro de tubulação, 1 centímetro, né, mínimo, né, que a tubulação vai, digamos, ter essa declividade. Então, fica muito complicado se você não fizer as contas direito, porque muitas das vezes vai ocorrer de você chegar na tubulação final, tá? E essa tubulação apresentar aí uma altura inferior, né, à cota da tubulação pública. Então aí, de repente, vai ser necessário fazer uso de uma bomba e tudo mais. Então não é o ideal. Então o ideal realmente é descobrir aí a cota da tubulação de recolhimento do setor público, para aí você fazer o perfeito dimensionamento, fazendo a adequação dessas declividades mínimas. Ok? Então, outra orientação também é em relação às mudanças de direção. Então, as mudanças de direção nos trechos horizontais, tá, devem ser feitas com peças com ângulo central igual ou inferior a 45 graus. Então, quando você tiver uma caixa de esgoto, então essa caixa de esgoto deve receber a tubulação e fazer aí, né, a curva necessária para o esgoto seguir, tá, com uma curva aí igual ou inferior a 45 graus.
Então, as mudanças de direção horizontal para vertical e vice-versa, tá? Podem ser executadas com peças com ângulo central igual ou inferior a 90 graus. Tubos de queda. Os tubos de queda devem, sempre que possível, ser instalados em um único alinhamento, tá? Ele realmente verticalizado, tá? Quando necessários os desvios, devem ser feitos com peças formando ângulo central igual ou inferior a 90 graus, mas de preferência, né, primando aí, né, por curvas de raio longo ou duas curvas de 45. Então, se você tem a necessidade de fazer uma mudança no trajeto vertical, então que você faça essa mudança, né, com a menor concentração de carga possível na tubulação. Então, se você tem uma descida nesse sentido, você faz uma mudança para que fique essa mudança mais amena. Então, por isso você faz uso aí, né, de conectores aí com de preferência com curvas de raio longo, né, ou duas de 45, se for o caso. Então, para edifícios com 2 ou mais andares, nos tubos de queda que recebam influência de aparelhos sanitários, tais como pia, tanque, máquina de lavar e outros componentes, tá? Onde são utilizados detergentes que provoquem a formação de espuma, devem ser adotadas soluções no sentido de evitar o retorno de espuma para os ambientes sanitários. Então, de uma maneira geral, deve ser evitada essa condição, mas caso não seja, não possa evitar esse tipo de condição, então, por exemplo, existe em ralos, né, o anti-espuma, né, que é uma tecnologia que pode realmente ser utilizada justamente nos ralos para proteger o retorno aí dessas espumas. Subcoletor e coletor predial. Então, o coletor predial e os subcoletores devem ser, de preferência, retilíneos, já que eles já fazem parte aí, né, da reta final do esgotamento produzido no interior da edificação. Então, quando necessário, os desvios devem ser feitos também com peças de ângulo central igual ou inferior a 45 graus, né, evitando aí, né, a sobrecarga nas conexões. E devem ser acompanhados também de elementos que permitam a inspeção, né, em caso de entupimento ou coisa parecida. Nos trechos, todos os trechos horizontais, tá, devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade. Então, normalmente, todo o sistema ele é feito por gravidade, tá? Devendo, para isso, apresentar uma declividade constante e de, no máximo, 5%. Então, lembrem, né, daquela condição inicial. Então, nós tínhamos, por exemplo, 1%, né, partindo de 1%, e essa condição agora apresentada com a declividade de, no máximo, 5%. Então, realmente, cria-se aí realmente a importância maior justamente a esse tipo de adequação para que não fujam aí aos parâmetros de obediência do projeto. Então, começa com no mínimo 1% e aí chega no máximo a 5%. Dispositivos complementares. Então, a organização deve assegurar que as caixas de gordura, postos de visita e postos de inspeção devem ser perfeitamente impermeabilizados, providos de dispositivos adequados para inspeção, possuir tampa de fecho hermético e ser constituído de materiais não atacáveis pelo esgoto. Então, a gente tem uma condição, né, de ter a necessidade de ter esses dispositivos complementares, mas esses dispositivos complementares eles devem ter o sistema de segurança necessário para evitar, por exemplo, que os malodores do sistema de esgoto, né, venham e apareçam
nos ambientes. Então, normalmente, né, eles devem ser realmente muito bem executados, ou preferível, né, preferível comprar essas peças prontas. Hoje no mercado nós temos tanto a caixa de gordura como postos de visita e caixas de inspeção, todas elas pré-fabricadas, o que aí, né, normalmente ele já vem com um sistema de fecho hermético, né, que impossibilita aí, né, a presença do retorno aí dos gases provenientes da tubulação do esgoto. Bem, nós temos ainda a questão da instalação de bombas de recalque, né, para a condição onde realmente você não consegue, por conta da cota da tubulação pública, tá, uma condição mínima que tem a possibilidade de você, por gravidade, colocar o esgoto dentro da tubulação. Então, o que é que se faz? Você faz uso de uma caixa coletora, tá? Essa caixa coletora você faz a instalação da bomba, é uma bomba já propícia para esse tipo de trabalho, onde você faz a elevação desse esgoto e lança dentro do sistema público de coleta. Então, preferível que não seja necessário esse tipo de instalação, né, já que é um equipamento e todo equipamento requer uma manutenção e também todo equipamento está sujeito a quebras. Então, o ideal é que não exista, mas caso seja necessário, realmente fazer uso aí através da instalação de uma bomba de recalque. Bem, falar um pouco sobre os componentes do sistema de ventilação, tá? O sistema de ventilação está previsto, faz parte do sistema predial de esgoto, então ele é fundamental, tá? Para garantir a manutenção dos feixes hídricos dos desconectores, né? Já que ele prende a questão dos gases, né? Normalmente esses gases ele tem uma temperatura um pouco elevada, então e também tem uma série de elementos químicos presentes nesses gases, então eles fazem com que esses feixes hídricos eles sequem rapidamente, então eles servem justamente essa tubulação para fazer a captura desses gases e levá-los para a condição segura. Ele permite ainda, tá, a saída dos gases, tá, para a atmosfera. Tá? Ele também garante que a pressão interna dos tubos seja igual à pressão atmosférica, mantendo aí o escoamento dentro da tubulação livre. Então, a ventilação consiste basicamente em uma tubulação vertical ligada ao ramal de esgoto e prolongada para a atmosfera na parte superior. Então, o sistema de ventilação é formado por um ramal, coluna e, em alguns casos, barrilete de ventilação. A ventilação pode ser primária, dado pelo prolongamento do tubo de queda até a atmosfera, ou secundária, como vamos mostrar na figura a seguir. Então, nós temos aqui, né, a figura aqui da tubulação, né, a coluna de ventilação. Então, normalmente, essa tubulação ela deve ficar acima da coberta 30 centímetros ou mais, tá? ou acima da cobertura 2 metros, tá? Para os casos onde a cobertura, no caso, tem algum tipo de utilização para outros fins. Então, esse aqui é um componente aqui da Tigre, tá? Esse chapéuzinho aqui. Então, normalmente, esse tipo de componente aqui, ele deve ser utilizado aí justamente para proteger aí da inserção de algum tipo de objeto não estranho dentro da tubulação. Então, a cobertura também, né, uma outra recomendação, deve estar a pelo menos 4 metros de distância de janelas, portas ou outros vãos de ventilação. Então, esse tipo de sistema deve estar pelo menos a 4 metros de distância, justamente para fazer com que
essas aberturas não recebam aí os gases provenientes do sistema de esgotamento. Bem, traçado das instalações prediais de esgoto. Então, como é que se faz esse tipo de traçado, tá? Então, vamos lá. Então, utilização de conexões adequadas, tá? Então, nós temos tubulações que são realmente para esgoto, tá? Então, essas tubulações elas devem ser devidamente normatizadas. Sempre é bom dizer que está previsto o uso das borrachas de vedação, tá? É um componente realmente que muitas vezes os pedreiros adoram não colocar, tá? O que pode trazer para o sistema um problema muito sério, principalmente por conta de ficar algum tipo de vazamento, tá? Ou até mesmo da desconexão da tubulação. Então, se tiver algum tipo de vazamento na tubulação, essa água ela é muito rica de nutrientes. Então, as plantas adoram esse tipo de condição. Então, algumas plantas elas são muito agressivas, né? A gente tem o caso do NIM, tem o caso também de outras plantas que também são muito agressivas, né? Como aquelas plantas de cerca viva, por exemplo, também, que são muito agressivas e que adoram esse tipo de umidade. Então, elas percorrem vários metros até esse tipo de vazamento, né? Elas realmente têm essa condição, e aí elas penetram dentro das tubulações de esgoto, e aí elas podem causar tanto a interrupção, né? Um entupimento, como também aí, em outros casos, aí, danificando as próprias tubulações. Tá? Então, as plantas com esquemas na escala de 1:100 ou 1:50 e, para detalhes, né, na escala de 1:20 ou 1:25. Canalizações embutidas não devem ficar solidárias às peças estruturais do edifício. Então, as peças as tubulações que realmente necessitarem passar por dentro da tubulação, tá? Deve necessariamente entrar em contato aí com o projetista, né, o calculista estrutural, para saber onde é que deve ser feito esse furo dentro da peça estrutural, né? Lembrando que as vigas podem ser perfuradas, mas os pilares de forma alguma, né? Lajes podem ser, mas aí pilares de forma alguma, tá? Trechos mais retos e mais curtos possíveis, tá? Minimizando aí, né? Justamente o tamanho, né? O perímetro da tubulação, né? Fazendo o percurso menor possível, tá? E aí as tubulações, como é que a gente arranja ela dentro da estrutura, tá? Então, o traçado das instalações prediais de esgoto constituem de estudos geométricos, tá? A gente tem conexões, né, que são de 90 graus, né? Mas nós temos outros tipos de conexões que fazem aí, né, o uso aí de angulações de 45. Então, nós temos essas duas angulações, mas nós temos ainda uma outra possibilidade, né, que é justamente na caixa na caixa sinfonada, né, que ela tem aí também uma possibilidade de ter essa angulação aí rotacionada, né, e aí ela pode literalmente assumir outros tipos de angulações. Mas aí como é que a gente faz o traçado da instalação predial dentro da edificação? Então nós temos aqui um caso prático aqui de um banheiro, tá? Então inicialmente, tá? A gente precisa ter essa identidade, né? De que o traçado deve ser o mais curto possível. Então, sabendo disso, tá? A gente precisa ser objetivo. Então vamos ao passo a passo, tá? Primeiro, identifica os elementos estruturais, tá? Como pilares, né? Pilares, vigas,
para que não ocorra nenhum tipo de incompatibilidade, tá, com o seu projeto. Depois você verifica aí a possibilidade de você fazer uso de um shaft. Tá? Shaft é uma condição que veio para ficar, né? Então o shaft realmente é uma coisa bastante útil, né? Que facilita aí a questão da manutenção. Então realmente ele deve realmente fazer parte aí das instalações prediais. Então primeiro a identificação dos elementos estruturais com a previsão da possibilidade do shaft, tá? Depois, caso seja aí faça parte aí, por exemplo, de uma instalação num pavimento superior, tá? Você projeta logo o local onde vai ter a descida, né, do tubo de queda ou simplesmente a saída do esgotamento sanitário. Então você tem que identificar a saída do esgotamento sanitário, porque aí você precisa ter em mente, né, justamente aquela condição que eu falei para vocês, né, de ter o menor percurso. Tá? O outro passo seria justamente fazer a ligação, essa ligação do tubo de queda ou da saída do esgoto à bacia sanitária. Por quê? Porque a bacia sanitária é o item, né, de maior contribuição do sistema de esgotamento sanitário. Então você faz essa interligação, né, primando sempre pelo menor percurso. Então, feita a ligação da bacia sanitária, a gente passa para a instalação dos outros componentes. Então, primeiro você faz a alocação da caixa sinfonada e do ralo seco. Tá? Alguns não optam pelo ralo seco, optam pela caixa sinfonada, tá? Aqui no chuveiro. Tá? Então, o ralo seco, a diferença do ralo seco para a caixa sinfonada é que o ralo seco não tem o fecho hídrico, tá? Então é um componente mais barato, né? Mas existem pessoas que colocam apenas uma caixa sinfonada. Então é bom sempre pensar também na manutenção. Então essa área aqui, né? Essa área aqui que fica entre a pia e a bacia sanitária, né? Normalmente é isolada dessa parte aqui do chuveiro. Então no chuveiro necessariamente precisa ter um ralo seco ou uma caixa sinfonada, e nessa área aqui algumas pessoas optam por não colocar a caixa sinfonada. Mas é bom lembrar, tá, que é muito útil aí a questão da caixa sinfonada, né, porque justamente às vezes quer fazer a limpeza ou tem algum tipo de vazamento aqui, né, proveniente aqui da pia ou até mesmo da bacia sanitária, né, e aí essa caixa sifonada ela é muito bem-vinda justamente para garantir aqui a perfeita drenagem aqui de todo algum tipo de vazamento que ocorra por algum tipo de falha ou manutenção dessas peças. Então, aqui o que é que você faz? Você vai fazer a previsão aí onde vai estar localizado aí o ralo seco e a caixa sinfonada, e aí você já faz a interligação, né, do ralo seco à caixa sinfonada e dos outros equipamentos. Então, por exemplo, aqui nós temos a questão da pia já sendo interligada aqui à caixa sinfonada, justamente para que ambos, o ralo seco e a pia, fiquem protegidas dos gases oriundos aqui das tubulações de esgotamento sanitário. Então essa caixa sinfonada aqui, ela é bastante útil, já que faz essa condição aí de proteger todo esse ambiente, como também do quarto, etc., da presença dos gases oriundos aí do sistema de esgoto. Então a bacia sanitária também é um item importante, então é bom, né, garantir que a saída aqui da bacia sanitária ela seja perfeitamente conectada, tá? A previsão desse ralo aqui, dessa saída aqui do esgotamento sanitário da bacia, também é necessário um critério muito rigoroso para fazer a devida impermeabilização, tá? Porque é costume dar muito vazamento aqui nessa conexão aqui, tá? Da tubulação com a cerâmica. Então tem todo um critério bem rigoroso, tanto no ralo seco quanto na caixa sifonada, por conta da possibilidade de vazamentos aqui. Então
tem todo um critério técnico realmente para fazer a impermeabilização dos furos nas lajes. Então, prestar muita atenção nisso aqui. Então, na bacia sanitária, né, também tem a questão dos tapetezinhos, né, que coloca aqui. Tem gente que opta por tapetes, tem gente que faz a vedação auxiliar na coluna da bacia sanitária, tá? Tudo isso justamente para impedir que os gases provenientes do sistema, também por alguma falha aqui na conexão da bacia, que eles acabem vazando para o ambiente. Então, é realmente imprescindível que você garanta esse tipo de funcionamento. E por fim, tá, nós temos aí também a necessidade de prever aí a questão do tubo ventilado de ventilação, tá, interligado aí com o ramal de esgoto. Então, o ramal de esgoto, normalmente essa ligação com o tubo de ventilação é feito aqui antes da caixa sifonada, justamente para fazer com que esses gases sejam capturados, tá? Impedindo que esses gases cheguem até a caixa sifonada. Então, normalmente ele é feito numa região próxima aqui, tá? A caixa sifonada, fazendo com que ele seja direcionado aí ao canal, aí, ao tubo ventilador. Bem, aqui é de uma edificação recente, tá? Essas duas fotos aqui é de uma edificação recente, tá? Onde aqui a edificação fez uso de vários shafts, tá? Então aqui nós temos um shaft para gás, aqui nós temos um shaft para instalações hidráulicas, aqui de VDI e de telefonia, tá? E essa outra aqui, que não está dando muito para ver, mas que está aqui, né? Como tá essas canaletas aqui, essas canaletas aéreas aqui, então essa daqui é provavelmente as instalações elétricas. Então, o shaft permite, geralmente você tenha a possibilidade de verticalização das tubulações, né? Fazendo com que haja a diminuição do distanciamento aí do caminho percorrido. Então, de maneira bem prática, você faz a instalação, tá? Faz uso aí desses shafts aí, justamente para facilitar a sua instalação. Então, essas duas aqui é da mesma edificação. Então, essa daqui é para o atendimento de uma parte da edificação e essa daqui para outra parte da edificação. Então, a edificação foi dividida em dois setores e cada setor tem as mesmas disposições aí dos shafts, tá? Aqui uma outra curiosidade, tá? Um shaft aqui de peças pré-fabricadas, né? Então, de repente, também pode fazer uso desse tipo de situação. Então, o shaft aqui é um shaft no meio aí da laje, né? Não é como normalmente né? Que fica encostado normalmente nas tubulações, né? E aí ocupa um certo espaço aqui lateral, né? Então essa daqui é um pouco diferente, mas aí essa daqui é patenteada, né? Mas enfim, então aqui você pode fazer uso justamente para passar tanto a tubulação de esgoto como também de água. Bem, alguns critérios para a elaboração do projeto, tá? Então, algumas orientações, né? Então, as tubulações horizontais de esgoto não deverão ser embutidas nas lajes, né? Como a gente já viu, né? Nem nos componentes estruturais, né? Então, recomenda-se que as tubulações principais sejam aparentes, né? Empregando-se forros falsos para escondê-las, né? Visando facilitar os serviços de manutenção, né? Como os sistemas de esgoto funcionam por gravidade, as declividades devem ser especificadas no projeto, tá? Então deve ser realmente bem previsto essa questão da declividade, justamente para que tenha compatibilidade com as peças estruturais também, né? Os aparelhos sanitários e ralos não deverão ser conectados diretamente aos subcoletores que recebem despejos com detergentes, né? Para não ocorrer aí a geração de espumas e o retorno dessas espumas para os ambientes.
Tá? Evitar sempre que possível desvios, né, nos tubos de queda, né, em caso que for obrigatório, ramais de descarga de aparelho não devem ser interligados diretamente a esses desvios, né? Então, se tem um desvio, então não interligar ao desvio, interligar a parte verticalizada, né, da tubulação. Tá? Então, os ramais de descarga deverão ser providos de sinfonamento, tá? E os ramais provenientes de máquina de lavar pratos e de lavar roupas serão projetados em material resistentes a temperaturas elevadas. Então, tem que ver que tipo de instalação você está projetando. Tá? As tubulações têm necessariamente que ter essa componente de suportar o esgotamento solicitado a ela, tá? Lembrando que também o esgotamento ele tem temperaturas limites, tá? Então, na condição industrial, esse esgoto ele necessariamente precisa realmente passar por um resfriamento, tá? Para ser introduzido ao esgotamento, tá? Enfim, tá? Uma série de recomendações aí para que vocês prestem atenção para não estarem cometendo erros, ok? Mais uma outra aqui, né? É vedada a instalação de tubo de esgoto em locais que possam apresentar risco de contaminação da água potável.